Hoje nós vamos começar uma nova série. Começou o mês de dezembro, o último mês do ano. Talvez você tenha a impressão que passou rápido demais. O tempo foi o mesmo. Nós é que, dentro dos nossos afazeres, na nossa correria, nem vemos mais o tempo passar. Mas chegou. E dezembro está aí. E nós vamos começar uma nova série. Trabalhamos no mês de novembro sobre a redenção virá, trabalhando as profecias sobre o nascimento do Senhor Jesus. E hoje nós vamos começar a estudar sobre a redenção chegou. Então nós vamos ver textos sobre a vinda do Messias, né? O nascimento do Senhor Jesus, ou dentro daquele contexto do nascimento. E por isso nós vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor que abençoe o seu povo, a sua igreja aqui presente, pedindo ao Senhor que abençoe a igreja de modo geral, pedindo ao Senhor que nos conduza, né, no estudo da palavra do Senhor, para que sejamos edificados aqui nessa noite, e não somente a nós, mas todos aqueles que vierem a ouvir essa mensagem através do canal do YouTube também, seja agora, talvez do que está sendo transmitido, ou em outro momento, quando ouvirem essa mensagem que vai ficar lá também gravada. Então feche seus olhos nesse instante e nós vamos orar. Pai querido, louvamos o Senhor porque o Senhor é bom, louvamos o Senhor porque as suas misericórdias têm se renovado sobre nós. Nós louvamos o Senhor porque em todo momento nós experimentamos do seu amor, da sua graça sobre a nossa vida. E agora, ó Deus, quando temos o privilégio de podermos estar aqui na casa do Senhor juntamente com irmãos e irmãs que fazem parte do mesmo corpo que nós aqui queremos bendizê-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo pela sua muita grandeza. Queremos, ó Deus, dizer que o Senhor é maravilhoso, como nós acabamos de cantar. Maravilhoso por tudo que o Senhor faz, mas sobretudo por tudo que o Senhor é. Porque o Senhor é o Deus grande, temível em toda a terra. O Senhor é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, para que todas as coisas louvassem o Senhor. É por isso que o salmista, no Salmo 150, ele vai expressar: todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós somos criados para isso, para o seu louvor. E aqui, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a tua igreja, o teu povo escolhido, o teu povo remido no sangue do Cordeiro, seu Filho Jesus Cristo, pedindo ao Senhor a tua bênção sobre nós, pedindo ao Senhor a iluminação do Santo Espírito do Senhor, para que ao estudar as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor, nós sejamos edificados, alimentados, fortalecidos por essa palavra bendita. Ó Deus bendito, que o Senhor ilumine a nossa mente e coração, que o Senhor faça resplandecer em nós a luz do seu rosto, que o Senhor, ó Pai, nos abençoe sobremaneira, para que não venhamos simplesmente a entender intelectualmente, mas que venhamos, ó Deus, a abraçar aquilo que nós estamos estudando com toda a nossa força, com todo o vigor, para que possamos assim praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Ó Deus bendito, sê com o teu povo, sê com a tua igreja, sê conosco aqui presente e sê com aqueles que ouvirão essa mensagem posteriormente. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé? E abra sua Bíblia no livro de Gálatas, ou na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. E eu convido você a ler comigo do verso 1 ao verso de número 7. Gálatas 4, 1 a 7. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores
até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que o Senhor fez por nós. O povo andava de acordo com as promessas, até que veio a plenitude do tempo. E aprove o Senhor, no tempo determinado por Ele, enviar o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que nós pudéssemos não mais estar sob a condenação da lei, mas estivéssemos debaixo da graça, mas estivéssemos agora recebendo a adoção por meio de Jesus Cristo. Já não somos mais escravos ou servos, ainda continuamos sendo servos do Senhor, mas agora também somos filhos adotados em Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor com mais um cântico e logo em seguida nós estudaremos a palavra do Senhor. Maria, enquanto já estava o Salvador Jesus Cristo, entoou esse cântico: minha alma engrandece ao Senhor. E como nós lemos, acabamos de ler, nós somos co-herdeiros, herdeiros em Jesus Cristo de todas as coisas. Então, da mesma forma, com a mesma gratidão, o mesmo louvor, a gente pode entoar essas palavras, esse lindo cântico: minha alma engrandece ao Senhor. Demonstrado amor, Santo, Santo, Santo és, Senhor, Santo, Santo, Santo. Mais uma vez, minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas. Demonstrado amor, Ele é santo, 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 santo és, Senhor, santo, santo, santo.
fim de florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. O Espírito enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Se acender mais uma vez. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 1, a partir do verso 26 até o verso de número 38. Lucas 1, do verso 26 ao verso 38. Como já disse, agora nós vamos estudar a redenção chegou. Nós já desfrutamos dessa redenção em Cristo Jesus, não mais pelas promessas, não mais pelas sombras, não mais pelos tipos, mas porque Jesus nasceu, porque Jesus veio a este mundo, porque Ele foi enviado pelo Pai para cumprir aquilo que eu e você não conseguimos cumprir. A redenção chegou e ela tem nome. A nossa redenção se chama Jesus Cristo. Os patriarcas, os reis, os profetas falaram sobre ele. Jó, ainda no período patriarcal, falou: eu sei que o meu Redentor vive. Moisés falou que viria um profeta igual a ele. Davi falou sobre o sofrimento do Messias, sobre a vitória e o reinado do Messias. Os profetas falaram o local do nascimento, a maneira como ele nasceria, ainda que tivessem, como nós vimos mês passado,
uma conotação, um sentido para aquele momento, também tinha algo relacionado à vinda do Messias, da redenção que viria, e ela chegou. E agora nós vamos estudar esse texto que traz o predito do nascimento da redenção, o predito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler o texto, Lucas 1, de 26 a 38. Os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Queridos, nós bem conhecemos esse texto, é um texto bem lido nesse período de dezembro. Muitas mensagens serão pregadas, já foram e serão pregadas neste ano, a não ser que o Senhor Jesus volte antes, no dia 24, no dia 25, no domingo antes do dia 25 ou do posterior ao dia 25. É muito comum ouvirmos essa mensagem. Muitas vezes nós não entendemos determinadas ligações, e foi por isso que a gente começou pelas profecias, e agora a gente vê mais claramente como que elas vão se cumprindo ao longo do tempo. Por isso Paulo, quando escreve aos Gálatas, na carta que nós lemos, no capítulo 4, fala que na plenitude dos tempos aprova o Senhor, o Pai, enviar o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aqui está aquele que viria e aquele que já veio. Então, quando a gente começa a estudar esse texto, a gente tem que entender ele dentro do seu contexto. E o texto aqui, essa perícope que nós separamos, ela já começa assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. No 6º mês de quê? Aí eu quero a participação dos irmãos mesmo. No 6º mês de quê? Da gestação de quem? De Isabel. Se você for olhar os versículos anteriores, Maria vai... Maria não. A gente olha aqui o contexto anterior e vai falar que Isabel tinha passado 5 meses da sua gestação e ela não contou para ninguém, ela escondeu. No 6º mês da gestação de Isabel, acontece do anjo Gabriel vir anunciar a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Então, observem como há uma ligação dos textos. Se a gente lê uma coisa desconectada da outra, a gente realmente não vai conseguir entender. Se a gente for ler o versículo 24, a gente começou do 26, mas olha o 24 que começa assim: passados esses dias de quê? A gente tem que ler o trecho anterior para a gente entender, que era aquela questão: passados os dias de Zacarias ter feito o seu... cumprido com seu papel como sacerdote, acabou os seus dias do sacerdócio lá, do seu turno, e ele voltou para casa. Passados esses dias, aí vem a situação de Isabel. E logo depois nós vemos
Isabel ocultando esses 5 meses a sua gravidez. Tá vendo como que tudo tem uma ligação? Se a gente não entender isso, a gente perde o fio da meada. E a gente acha que um texto não tem conexão com o outro. Esse texto, queridos, tem conexão com tudo aquilo que nós já falamos mês passado e tantas outras mensagens que nós ouvimos durante esse ano e anos anteriores. Muitas vezes nós perdemos o fio da meada porque achamos que um texto não tem nada a ver com o outro, apesar de falarmos que a Bíblia é um livro só. Ele é dividido em 66 livros, mas ele é um livro só porque conta uma história só. Apesar de serem 40 autores que escreveram no período de 1500 anos aproximadamente, conta uma história só. Ele conta uma história só. E aqui está, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Por que Nazaré? Porque isso tinha implicações lá do Antigo Testamento. Se não me engano, Isaías capítulo 11 vai falar sobre o renovo. E o renovo e a palavra nazareno, como o Senhor Jesus também foi chamado, nazareno, significa justamente renovo, promessa, cumprindo-se aqui, uma palavra relacionada ao Senhor Jesus, cumprindo-se aqui. Então, Maria e José moravam em Nazaré, e agora, depois, né, do nascimento, nós bem sabemos, o nascimento foi em Belém, mas eles tiveram que ir para o Egito, e depois do Egito eles voltaram para Nazaré. Eles não voltaram para Belém, eles foram para Nazaré, já moravam lá, já conheciam a cidade, já tinham sua vizinhança, então voltaram para lá. E agora o texto vai nos mostrar as características, ou algumas características de Maria. Ele vai falar: há uma virgem, uma mulher que não teve nenhuma relação sexual com homem algum, desposada com certo homem da casa de Davi, para mostrar que o descendente viria da casa de Davi. José era um descendente de Davi, mas Maria também era uma descendente de Davi. A gente não pode esquecer isso. E desposada por quê? O noivado naquele período era diferente do nosso noivado. O noivado naquele período já havia um contrato. Já era praticamente um casamento, ainda que o casamento não tivesse sido consumado. Mas já havia um casamento de contrato mesmo. Só poderia se desfazer o noivado por meio do divórcio, no noivado. Então, por isso está aqui falando desposada com certo homem da casa de Davi, o nome dele era José, e a virgem se chamava Maria. Então, algumas informações aqui sobre Maria. Tá certo? Nós temos essas informações. Agora, o anjo entra onde ela estava. Não fala onde ela estava, possivelmente dentro da sua casa, mas não fala especificamente onde era. Sabemos que era em Nazaré, mas não tem o nome da rua, nem o número aqui, nem muito menos o CEP, né? E aonde ela estava, ele disse: alegra-te, muito favorecida. Queridos, essa expressão para mim ela é fantástica. E por que ela é fantástica? Porque aqui está a diferença de por que nós não adoramos Maria. Por que nós não veneramos ao ponto de colocá-la como a 4ª pessoa da Trindade, né? Por que nós não fazemos isso? Porque ela foi uma favorecida. Ela foi uma agraciada. Ela não é a detentora da graça. Ela foi enchida pela graça de Deus. Deus derramou graça sobre ela, assim como derramou graça sobre mim e sobre você. Alegra-te, muito favorecida, ou seja, o Senhor te favoreceu. Você não merecia, mas o Senhor derramou favor sobre você. Estão entendendo a expressão que o anjo usa? Muitas vezes nós ouvimos pessoas de outra corrente, a corrente majoritária, né, da religião majoritária no Brasil, colocando como se ela fosse a detentora da graça. A Ave Maria cheia de graça, como se ela fosse a fonte da graça. Ela estava cheia da graça porque Deus favoreceu ela. É diferente. Porque nenhum de nós, queridos, a não ser o Senhor Jesus, e nós vamos ver isso aqui também no texto, foi sem pecado.
Maria também era uma pecadora, e ela vai declarar isso no seu cântico, como nós cantamos aqui: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus. Se ela precisava de um Salvador, é porque ela também não podia salvar a si mesma. Ela também foi uma agraciada. Ela mesma expõe isso, queridos. Ela mesma canta isso. Eu preciso de um Salvador, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Eu também preciso de salvação. Então, aqui está o fato de por que nós não adoramos Maria ou não a veneramos a ponto, né, como eu já falei aqui, de colocá-la como uma divindade. Entretanto, muitas vezes nós também erramos ao não dar o devido valor a Maria. Foi uma serva do Senhor que se dispôs a cumprir o propósito de Deus. E muitas vezes nós, né, falamos sobre Paulo com a boca cheia, falamos sobre Pedro, que homem que fez isso e fez aquilo, e Samuel, e Davi, talvez até algumas mulheres também, como Esther, como Ruth, e às vezes temos medo de falar sobre Maria com medo de ter um entendimento errado. Maria foi uma serva do Senhor, uma serva humilde e valorosa nas mãos do Senhor, que precisa ser também respeitada dentro da história como uma serva do Senhor Jesus. Então, queridos, aqui nós vemos no versículo 28 que ela foi agraciada pelo Senhor. Assim como no contexto lá de Isaías, capítulo 7, verso 14, quando diz: eis que a virgem conceberá, e ela dará à luz um filho chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui está o cumprimento. A virgem lá, naquele período da promessa, como nós já estudamos, foi cumprido lá. E a virgem realmente casou-se com Isaías e teve, segundo os estudiosos, um filho que se chamou, aquele nome bonito, né? Rápido despojo, presa segura. E agora, a virgem, que também estava de acordo com aquela profecia futura, agora não mais futura, está se cumprindo aqui. Não mais porque ela se casou com um homem, ou no caso aqui José, mas porque o Espírito Santo a envolveu com a sua sombra. Porque aquela criança era um tipo. Essa criança que agora está para nascer é a redenção que chegou. É a redenção prometida. É a redenção que eu e você somos agraciados, assim como Maria foi. Recebemos a mesma graça salvadora sobre as nossas vidas. O verso 29 e 30 vai falar sobre essa humildade de Maria, porque diz aqui: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que significaria esta saudação. As jovens de Judá, as jovens judias, elas esperavam a promessa. Elas esperavam sobre o momento em que o Messias viria. E isso, queridos, é desde o Éden. Nós estudamos aqui falando sobre a promessa, sobre a questão da queda do homem lá, e a promessa de Deus, falando sobre a questão da serpente, sobre a inimizade da serpente com a mulher, o esmagar e o ferir do calcanhar e da cabeça. Quando você chega no capítulo 4, Eva tem o seu primeiro filho, Caim, adquirido do Senhor. E se você lembrar daquela expressão, qual é a expectativa de Eva? Que Caim fosse o filho da promessa. Assim também as jovens que conheciam a promessa esperavam a qualquer momento ser elas, uma delas, a mãe do Senhor. Maria não tinha essa expectativa. A gente percebe que ela se espantou quando o anjo chega e saúda ela dessa maneira. Talvez se fosse uma outra jovem, falaria assim: demorou, hein? Estava esperando já tem um tempo. Mas agora, Maria, na sua humildade, na sua perspectiva bem baixa, ela se espanta e fala assim: o que isso quer dizer? Eu sou agraciada com o quê? De que maneira? E o anjo, percebendo isso, explica para ela, verso de número 30, quando diz: mas o anjo lhe disse: Maria,
não temas, porque achaste graça diante de Deus. O que está para acontecer com você, a saudação que eu fiz, eu vou te explicar agora. Não temas. Não precisa ficar com medo. Eu vou te explicar o que eu vim fazer aqui. O que eu vim anunciar para você. E agora o anjo, ele começa a descrever o que ele veio fazer e como seria todas essas coisas. Verso de número 31, ele vai dizer: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. No verso 31, nós vemos aqui, queridos, a humanidade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus precisava ser homem, totalmente homem, 100% homem. Por que ele precisava ser 100% homem? Porque foram homens que pecaram. E precisava de um homem, 100% homem, para poder pagar o preço pela humanidade. E aqui mostra que ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de um ventre, ele teve que cortar o cordão umbilical, ele teve que ser amamentado, ele chorou, ele cresceu como uma criança, foi gestado, foi gerado ali como qualquer um de nós aqui fomos, porque ele precisava ser 100% homem, totalmente homem. Mas ele também fala sobre que ele também seria 100% Deus. Fala sobre a divindade dele. Verso 32 vai mostrar isso, quando diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aqui, quando fala sobre o trono de Davi, seu pai, é por isso que muitos judeus, eu já falei isso até em outra ocasião, a perspectiva dos judeus era que Jesus viesse de uma família abastada, de uma família que viesse da linhagem direta de Davi, talvez até da linhagem dos reis ali, de Zorobabel e tudo mais, que foi o líder no período depois do cativeiro babilônico. E veio, de uma certa forma, Zorobabel era um ascendente do Senhor Jesus, Davi foi um ascendente do Senhor Jesus, mas quando a gente vê as genealogias, nós também vemos que havia pessoas ali não muito conhecidas, sobretudo a genealogia que Lucas expõe. Ele veio numa família pobre. Ele não veio numa família que era proeminente naquela ocasião. Muitos talvez nem sabiam que ele eram judeus. Lembra que muitas vezes o Senhor Jesus se apresentava e fazia: ué, mas o Messias não tinha que vir de Belém? Ele não é de Nazaré? Nem sabiam que ele era judeu. Nem sabiam que ele tinha nascido em Belém. Porque José e Maria não moravam em Nazaré. Achavam que eles eram galileus. Então, queridos, observem que as profecias, elas vão se cumprindo e elas vão sendo desenroladas ao longo do anúncio. Aquilo que nós estudamos sobre o local, aquilo que nós estudamos sobre como se daria a virgem que conceberia, sobre a questão do anúncio daquele que viria como precursor do Messias, que foi o caso de João Batista, filho de Isabel e Zacarias. Todas essas coisas vieram se cumprindo para mostrar os sinais daquilo que os profetas disseram e o que estava acontecendo agora. O Senhor Jesus tinha que ser 100% homem, porque fomos nós que pecamos, homens. O Senhor também tinha que ser 100% Deus, tinha que ser totalmente Deus, porque ele não podia pecar. Ele não podia pecar. O texto continua dizendo: e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Como eu falei, eles esperavam de uma cidade, de uma pessoa proeminente, mas não, veio de um casal humilde, de um carpinteiro, de uma menina, possivelmente uma adolescente ainda, porque as mulheres naquele tempo casavam-se bem novas. E agora é dessa família que o Senhor Jesus nasce. É dessa pessoa simples, humilde, é desse casal que vai cuidar dele, do Senhor Jesus, que não tinha essa pompa toda que eles esperavam.
mas ele é o herdeiro do trono. Não o trono de Davi, como os judeus esperavam, para vir dominar os romanos e libertá-los, trazendo novamente a questão da nação israelita, como uma nação livre do Império Romano. Não. Mas veio para tomar o trono, porque toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, para que ao nome dele todo joelho se dobrasse, para que pelo nome dele todas as vozes confessassem que ele é o Senhor, Senhor de todas as coisas. Não um trono físico, humano, mas ele está no trono, sentado no trono, à destra de Deus Pai, reinando todas as coisas para todo sempre. Então, queridos, e é assim que está. Se você for lá em Isaías capítulo 9, depois que fala, eis um menino vos nasceu, sim, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e logo em seguida vai falar que o trono está está destinado a ele, que ele está para ali para governar todas as coisas. Muitas vezes você for lá no capítulo 9, versículo 7, você vai ver isso. Ele é o herdeiro do trono, não o trono de Davi especificamente, não aquele trono que quando a Babilônia invadiu Judá, foi levado aquele trono, ou talvez destruído aquele trono, mas o trono eterno do Pai celeste, o trono dos céus, de onde ele rege todas as coisas para o louvor da sua glória. No verso 34, o texto continua, ele vai dizer: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação nenhuma ou com homem algum. O casamento ainda não tinha sido consumado. Apesar dela estar noiva, desposada com José, ela ainda não tinha consumado o casamento. E nós bem sabemos isso, porque Mateus vai relatar que José a conheceu, sexualmente falando, só depois do nascimento do Senhor Jesus. Só depois do nascimento do Senhor Jesus, ele a tomou por esposa e consumou o casamento. Então, agora, a pergunta dela tem uma ligação muito interessante com a de Zacarias. Quando a gente vai ver o texto de Zacarias, Zacarias faz também uma pergunta sobre quando o anjo aparece e fala que ele teria um filho com Isabel, e ele faz uma pergunta também ao anjo, muito próxima da pergunta que Maria faz. Só que o Senhor conhece o coração. No caso do sacerdote Zacarias, ele ficou mudo porque não creu. Ele ficou mudo até o nascimento da criança porque não creu. E esse foi o sinal: olha, você vai ficar mudo porque você não creu, porque você encheu seu coração com incredulidade. Maria foi diferente. A pergunta dela, o anjo sabia que não era por uma questão de incredulidade, mas porque ela não sabia como que isso se daria as coisas. Tá, eu vou ter um filho, beleza, eu acredito, mas como vai se dar isso? Porque eu ainda não consumei meu casamento, não está consumado, não sei, como é que vai ser isso? E aí o anjo explica, mostrando mais uma vez a divindade do Senhor Jesus, a humanidade e a divindade, né? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo que está sendo gerado em ti, ele também será chamado Filho de Deus. E aí ele dá um exemplo. E o exemplo é justamente de Isabel. Olha só, Isabel, sua parenta. Já é uma pessoa que, para os padrões humanos, já não tinha mais condição nenhuma de ter filhos. Para aquela que se dizia estéril, já a consideravam estéril. Pois o Senhor agiu nela, agiu em Zacarias, e
ela está já no seu 6º mês de gravidez. Queridos, o poder do Senhor agindo ao longo da história. Não foi só com Isabel que isso aconteceu. Desde que o Senhor chamou Abrão para fazer dele um povo, uma nação escolhida de Deus, Deus vem agindo poderosamente na história. Sara também era estéril. E além de estéril, avançada em idade. 2 milagres. No mesmo evento. Uma senhora de aproximadamente 90 anos, agora grávida, tendo um filho nos seus braços. Depois veio Rebeca, também considerada estéril. Ela chegou a brigar com o Isaac, falando assim: dá-me filhos. E ele fala: eu estou no lugar de Deus? Eu posso fazer isso? 20 anos de casamento, até que ela concebeu e deu à luz os gêmeos. Com Jacó não foi diferente. Nós sabemos do que aconteceu com Rebeca, com Raquel, apesar de Raquel não ser a mãe de Judá. Nós vimos, queridos, ao longo da história, quantas coisas aconteceu. O Senhor abrindo as portas, fazendo os seus milagres, o povo quase sendo destruído várias vezes, sendo levado em cativeiro, sendo atacado pelos seus inimigos, e o Senhor sempre provendo o livramento. No período de Ester, nós sabemos muito bem disso, o povo seria completamente eliminado, mas o Senhor proveu o livramento. O Senhor sempre cuidando do seu povo, mesmo que ele precisasse fazer coisas impossíveis, humanamente falando. É por isso que o anjo logo em seguida vai falar assim: para Deus não tem impossíveis em todas as suas promessas. Foi a mesma resposta que ele dá lá em Gênesis capítulo 18 para Abrão, quando ele conta que ele vai ter um filho daqui a 1 ano. Sara está lá dentro da tenda, ouve a conversa, ri, e aí o anjo vai lá e fala com Abrão e com Sara, chama a atenção de Sara: você riu? Não, eu não ri. É claro que você riu, eu sei que você riu. E aí daqui a pouco ele fala assim: para Deus não haverá impossíveis. Assim como ele falou com Abraão e Sara naquele contexto, agora também ele fala com Maria. Para o Senhor, para Deus, não há impossíveis que possam impedir dele cumprir as suas promessas. Se o Senhor prometeu, ele cumprirá, ainda que ele precise fazer o que humanamente é impossível. É isso que o anjo aqui está dizendo agora para Maria. É essa mensagem agora que o Senhor traz, não somente para Maria, mas para mim e para você. Porque tudo aquilo que o Senhor falou ao longo da história, tudo aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, Isaac, Jacó, tudo que o Senhor prometeu através dos profetas, tudo está sendo cumprido, foi cumprido em Cristo e continua sendo cumprido. Porque para o Senhor não há impossíveis. A suma aqui Deus pode fazer o impossível para que a sua promessa seja cumprida. Tudo quanto Deus fez, e assim faz, Ele faz pelo poder da sua palavra. Deus continua agindo poderosamente na história. Deus continua cumprindo as suas promessas, fazendo o impossível. E nós, muitas vezes, ignoramos isso. Ele fez e Ele continua fazendo. O estabelecimento da igreja, a permanência da igreja, o sustento da igreja, não é porque nós estamos aqui, ainda que em pouco número. O sustento da igreja é uma ação poderosa do Senhor ao longo da história. Muitas coisas já aconteceram para dizimar a igreja, o povo de Deus. Mas o Senhor da igreja
do qual o Senhor Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão, continua ativa, em maior número e menor número, com os remanescentes fiéis, com muitos perigos, alguns momentos mais do que outros, mas o Senhor sustentando miraculosamente a igreja. Sabe por que miraculosamente? Porque se dependesse de mim e de você, já teríamos apostatado da fé há muito tempo. Se hoje nós podemos estar aqui e dizer, a minha fé é fortalecida no Senhor, é porque o Senhor nos sustenta. Nós não conseguimos fazer, só o Senhor pode fazer isso. E sabe qual é a maneira que nós cremos? A maneira como nós mostramos que cremos nas promessas do Senhor? Obedecendo a Ele. Foi essa a resposta que Maria deu. Depois de tudo explicado, depois que o anjo falou todas essas coisas, como aconteceria, ela poderia falar assim, não, desse jeito eu não quero, não posso, eu vou ser apedrejada, vão achar que eu adulterei e vão me apedrejar. O meu noivo vai me largar, ou então ele também vai ser condenado, porque vão achar que nós tivemos relação antes do casamento. Alguma coisa vai acontecer. Não, desse jeito eu não quero. Mas não. A resposta de Maria a essa graça maravilhosa foi a seguinte. Verso de número 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Será que nós temos feito como Maria fez? Será que nós temos crido na palavra do Senhor a ponto de colocarmos até mesmo a nossa vida em risco para que o Senhor nos use para o louvor da sua glória? Será que nós cremos que a redenção chegou a ponto de falar assim, a minha vida pode ser extinguida aqui, mas ela continua na eternidade com aquele que me redimiu? Ou será que nós temos duvidado dessa palavra e temos buscado mais o nosso conforto do que a obediência ao Senhor? É muito fácil, queridos, continuarmos sempre na nossa mesmice, no nosso marasmo espiritual, achando que estamos servindo ao Senhor. Mas quando as coisas são testadas, como é que a gente responde? Quando a adversidade vem, e eu não estou nem dizendo de uma perseguição, como que nós respondemos? Falando assim, eu sei que o meu Redentor vive e que ele já se levantou. Agora, Jó ainda pensando no futuro, nós agora podemos dizer, e ele já se levantou sobre a terra e ele reina sobre todas as coisas. Então eu confio nele. Aquelas pessoas, elas nem tinham visto a promessa e mesmo assim creram. Hoje nós sabemos que a nossa redenção já chegou. Ela está no meio de nós. O Senhor Jesus vive no nosso meio. O Espírito Santo habita em nós. E será que nós temos respondido como Maria? Cumpra em mim conforme a sua palavra. Essa é a maneira como nós devemos responder. Essa é a maneira como nós mostramos se realmente cremos na nossa redenção. Se somos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, se somos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, se fomos alcançados e transformados pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deveríamos responder como Maria: cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos não somente dizer que cremos na redenção, mas que vivamos a redenção, que vivamos como redimidos do Senhor, que vivamos olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, para que eu e você não simplesmente viéssemos aqui no templo, cantar alguns cânticos, ler uma porção da palavra, mas vivêssemos conforme Ele quer que nós vivamos. É assim que nós cremos na redenção. Não é simplesmente falando, mas vivendo conforme o Senhor nos manda fazer.
É obedecendo, assim como Maria, a despeito das dificuldades que poderia ter, aceitou. Aceitou, não, queridos, um desafio. Aceitou a graça de Deus, porque é um privilégio servir ao Senhor. Agora, como nós temos visto o serviço ao Senhor? Como privilégio ou como fardo? Como nós temos visto a redenção do Senhor sobre nós? Como algo penoso, que agora a gente não pode nem dizer quem a gente é, porque senão vão chamar a gente de intolerante? Ou como alguém que sofre o dano por amor ao Senhor Jesus, porque cremos que a nossa redenção já chegou?